Bem-vindos, bem-vindos à nossa live de hoje, 36ª mensagem desse livro lindo, Sinal Verde, né? Pelo Francisco Cândido Xavier, através da mediunidade pelo espírito de André Luiz. Bem-vinda, Mami, solicitando Eduardo, bem-vindo. Vamos aguardar aí minha mãe chegando. Bem-vinda, mãe! Oi, boa Aqui tarde. estamos. Boa tarde, Eduardo já está conosco. Vamos lá. Hoje nossa 36ª mensagem de 50 desse livro lindo, Sinal Verde. E como eu não tenho falado essa frase magnífica aqui da antecapa nas últimas lives, agora eu vou falar. O amor é a força da vida. Trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Então, que a gente tenha esse amor no coração, no nosso trabalho, qualquer que seja ele, a função que a gente desempenhe na vida, seja um trabalho remunerado, seja um trabalho voluntário. Maria, chegando, bem-vinda, Maria. Já estamos aqui com a minha mãe para mais essa live de hoje. Nossa mensagem deliciosa, né, que vai ditar aí algumas regras de comportamento para que a gente tenha maior segurança no nosso caminhar. Então vamos agradecer, mãe, essa oportunidade, mais essa oportunidade de todos estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para a leitura desse livro, que as vibrações sejam elevadas, que a senhora se sinta bastante amparada, iluminada. Assim seja. E nós aqui todos muito gratos pela sua grande contribuição com todos nós. Vamos lá, fique à vontade, mames. Toda sua a palavra. Hoje nós vamos falar do tema assim muito importante. O nome mesmo é Temas da Crítica. Então esse assunto de hoje, Temas da Crítica, nos leva assim a lembrar os ensinamentos de Jesus para colocá-los em prática. Um desses ensinamentos muito importantes é retribuir o mal com o bem. De que forma? Amando, fazendo boas ações, orando pelas pessoas que nos perseguem, que nos caluniam. Outra colocação importante do ensinamento de Jesus é praticar a caridade cristã, e é perdoar as ofensas. Ser benevolente para com todos e ser indulgente para com as imperfeições alheias. Então vamos falar de cada uma delas rapidamente. Perdoar as ofensas nos liberta da dor, da tristeza, da angústia, da mágoa. E se para nós conseguirmos perdoar mais facilmente, nós temos que elevar a nossa faixa vibratória, para que a gente tenha bons pensamentos e boas atitudes. E nós sabemos que a prece nos ajuda. Então, isso nós já falamos várias vezes, né, no decorrer destas lições. Tem agora ter benevolência para com todos. É ter misericórdia. Então, é aplicar a bondade, aplicar o bem. E nas relações humanas, é focar incondicionalmente os aspectos luminosos do próximo.
Então, ser benevolente é ser misericordioso, né? Tem agora o terceiro do item da prática da caridade cristã, que é ser indulgente. Ser indulgente para com as imperfeições alheias é não ver os defeitos de outrem, ou, se percebê-los, evita falar deles, evita divulgá-los, oculta-os. É um sentimento doce e fraterno que deveríamos alimentar para com nossos irmãos. Façamos uma autoanálise. Observemos nossos atos, nossos pensamentos, nossos corações e vamos ser sinceros e severos nesta análise. Análise para conosco mesmo e indulgentes para com o próximo. Então, olha que colocação muito linda sobre a indulgência, né? Fala que é realmente, assim, uma coisa assim tão importante, né? Amorosa, e que se nós tivermos que olhar os defeitos do outro, que sejamos, assim, intransigentes conosco, mas com os outros, com o próximo, nós temos que usar da indulgência. A indulgência atrai, acalma, levanta, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Essa citação que eu fiz agora é de um espírito protetor de Bordeaux. Foi citado no Evangelho em 1863 pelo irmão José. Então, esses ensinamentos de Jesus fazem parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. É a prática da caridade, pois implica na aplicação das virtudes. Olha a importância da nossa correção, da análise da nossa vida, para que a gente vá se modificando e adquirindo cada vez mais as virtudes. As críticas que fazemos, elas podem ser construtivas ou destrutivas. Lembrando sempre que é importante estar por dentro desses ensinamentos de Jesus. Se elas forem, elas só serão construtivas, na realidade, se elas colaborarem para melhorar uma situação, um conteúdo, a vida de alguém. É uma oportunidade criada para se reavaliar um acontecimento, levando ajuda para a melhoria e progresso daquilo que está sendo tratado. Se for uma crítica pessoal, ter como objetivo encorajar a pessoa a melhorar, a reforçar, a desenvolver aptidões, trazendo proveito para seu crescimento, proveito para a sua vida. Deixar bem claro essa intenção de ajudar, né? E, se possível, apresentando soluções, que seria uma coisa, assim, muito importante. Agora, e se for uma crítica destrutiva, com a finalidade de lesar alguém, aí seria maldade, não seria caridade, né? A tarefa de cada um de nós é trabalhar para o progresso de todos, principalmente por aqueles que estão sob nossos cuidados, sob nossa tutela. Se necessário for repreender alguém, que seja para um fim útil e deverá ser feito com moderação, com todo o cuidado possível,
deve ser feito assim, com amor, né? Usando de tudo isso que nós falamos, da benevolência, da indulgência, do perdão, né? Fazer o bem e não o mal aos outros. Então, é nosso dever, é caridade para com o educando. Jamais repreender, criticar alguém pelo prazer de negredi-lo, pois isso seria maldade e não caridade. E nós temos, assim, também que lembrar que nós sempre temos que passar pelos crivos, e nós sabemos, né? Os crivos, aqueles crivos da razão. Então, quando eu vejo, quando eu recebo uma mensagem, né? Quando eu escuto alguém, eu sempre tenho que lembrar daqueles crivos, que são três. É a bondade, a utilidade e a verdade. Já que eu estou falando em verdade, Emmanuel nos diz o seguinte, essa frase eu vou ler, porque é uma coisa muito importante na nossa vida. A medida da verdade deve ser uma gota de verdade para um balde de amor. Então, olha que lição maravilhosa, né? Então, quando nós formos assim, ou repreender alguém, chamando mesmo a atenção, com o intuito de melhorar, né, a situação da pessoa, a gente põe uma gota da verdade, mas com a maior intenção de amor, para poder realmente ajudar. Então, agora nós vamos passar a ler os temas da crítica da lição e vamos procurar colocar esses ensinamentos de Jesus, que fazem parte dessa caridade universal, para, assim, nós agirmos melhor diante de uma situação. Então, a primeira questão é a seguinte: procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. Então, olha que colocação importante, né? Então, você, se está diante de alguma coisa que não está te agradando, que você até sabe mesmo que às vezes está errado, se você não puder ajudar naquele momento, a melhor coisa que você faz é se silenciar, porque o que você vai falar não vai contribuir para que o problema seja resolvido. Numa hora mais adequada, depois assim de uma reflexão, depois de um estudo da situação, as nossas mentes se aclaram. Aí nós podemos até interferir, mas sempre olhar bem assim para essa necessidade do silêncio em algumas situações. A segunda frase é: a vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Essa não é muito importante? Tem gente que se preocupa em tomar conta do vizinho, do parente, de outra pessoa, de outra família, quer saber, quer dar palpite. Então, não é a vida do outro, não é a vida da outra família. Então, vamos cuidar da nossa, porque o do outro não é nossa. Então, é outra coisa que nós temos que tomar cuidado, para não nos intrometermos. Se nós formos chamados, a pessoa se abrir com a gente diante de um problema, e eu tiver condições de falar alguma coisa, de ajudar, de orientar, de levar uma palavra amiga, muito bom. Se não, eu fique quieta, que eu silencie e que eu não leve adiante. Nós não temos que ficar assim desbilhotando a família do outro. Tem gente que se preocupa tanto com o outro e deixa de se preocupar com a própria família. Então, é outra, assim, é um lembrete importante essa questão. Agora vem a terceira. Devo compreender que o erro de outrem hoje talvez seja o meu amanhã, já que
trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. Então, quando fala que nós somos portadores da natureza humana, significa que nós somos suscetíveis de erros, de equívocos, de enganos mesmo, porque nós estamos ainda em crescimento. E se nós estamos aqui na Terra reencarnados, é porque nós temos assim, que no decorrer da nossa vida, ir aprendendo aquilo que ainda nós não conseguimos fixar dentro de nós. Por isso que nós temos que lutar para a nossa reforma íntima. Então, quando fala aqui que eu devo compreender o erro do outro, está bem esclarecido aqui e é indulgência, não é verdade? Não ficar olhando o erro do outro. Fazer uma análise para corrigir os meus. Às vezes, até vendo o erro do outro, a gente vai começar a enxergar os nossos também. Tudo isso é muito importante na nossa vida, né? E sabendo que cada um tem a sua hora do crescimento e da evolução. Por isso que é importante nós seguirmos esses ensinamentos de Jesus, porque dá uma acalmada na nossa alma, dá uma condição de equilíbrio, de bom senso, para que a gente consiga agir da melhor forma, sem atrapalhar, sem tumultuar e sem criar mais confusão. Agora vem a quarta. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Lógico que aqui ele está falando da crítica destrutiva, né? Então, em vez de eu ficar reparando, falando, dando palpite, criticando, isso está certo, isso não está, isso não é bom, está ser diferente. Se eu arregaçar a manga e fizer, eu estou construindo. Às vezes, o meu exemplo tem muito mais retorno favorável do que essa crítica, que, por sinal, nunca deve ser destrutiva. Ela deve ser sempre uma crítica construtiva, aquela que tem a intenção de ajudar. Outra questão. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém. A tarefa em pauta. Ah, isso eu acho ótimo. Tem gente que fica dando assim, criticando, dando palpite. Ah, não podia ter feito assim, porque precisava ser daquele outro jeito. Então, nós temos que parar e pensar, sabe? E nós temos que moralmente ter, assim, aquele desejo, aquela vontade, aquela responsabilidade de fazer melhor. Porque, às vezes, eu critico o que o outro está fazendo, mas eu não sou capaz de fazer nem aquilo. Isso é outra coisa muito comum. Então, se eu não sou capaz de fazer aquilo, eu não vou criticar. E se eu for dar algum palpite, é para ajudar numa solução. Significa que eu sei fazer melhor que ele, porque eu já aprendi, já tive oportunidade, já passei pelo problema. Então, eu tenho condições morais de poder ajudar. Outra questão. Está escrito aqui no livro desse jeito, ó. Anote. Em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Olha, se todo mundo tivesse essa consciência, porque é tão fácil dar palpite, né? Tentar corrigir um erro, sem analisarmos qual a procedência daquele erro. Que tipo, assim, de oportunidade essa pessoa teve. Quais os seus pontos de vista baseado naquela educação, naquele ambiente, naquele meio que ele viveu.
Quais os recursos que ele lançou mão? Quais os seus interesses? Quais os seus sentimentos e a educação que ele recebeu dos outros, da família, mesmo das escolas que ele frequentou, da sociedade que ele frequenta, são sempre diferentes dos nossos. É difícil você achar uma família que seja idêntica à sua, quanto à educação, quanto aos interesses, quanto às oportunidades, quanto aos recursos. Então, às vezes, tem um lado que é igual, tem um outro que difere muito. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que olhar o próximo como um irmão e ver nele as diferenças, ver nele as diversidades. Isso vai nos ajudar numa melhor convivência. Outra questão. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Então, só criticar não resolve nada. Eu só fico criticando aquele tipo de crítica que eu fico apontando só erros, aponto erro, aponto erro. Não. Eu tenho, se eu quiser realmente ajudar, eu tenho que ver que tipo de crítica eu posso fazer, mas que seja uma crítica construtiva, aonde eu vá levar assim um auxílio, aquilo que foi lido aqui, que foi falado aqui, que foi estudado aqui, o que Jesus pregou para nós, né? De forma a levantar o ânimo do outro, de forma a dar esperanças para o outro, mostrar uma orientação. Às vezes, um tipo de trabalho, um tipo de atividade que ele possa descobrir dentro dele uma aptidão que vai, inclusive, torná-lo uma pessoa, além de mais útil, mais feliz. Agora vamos ver a outra. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Foi essa colocação que foi feita sobre a indulgência, né? E quando nós queremos realmente ajudar alguém, falar com alguém sobre algum erro que está sendo feito, cometido, que a gente use o quê? O amor. Que a nossa palavra seja doce, que a nossa palavra seja, assim, amorosa. Porque a gente deve colocar o amor toda vez que a gente fala ou que a gente quer colaborar com alguém. Então, não vamos esquecer. Quem ama, ajuda. E por que fala desculpa sempre? Porque nós vimos no próximo um irmão em crescimento. Eu não posso desistir dele. Falar, não tem mais jeito, aí não dá. Não, não dá outra chance. Não é falar, ó, você está certo, continua. Não, não é isso. Mas é compreender, apoiar, para que ele tenha condições de se levantar, de crescer, de enxergar seus erros, de remodelar a sua forma de pensar e de agir. Isso é uma responsabilidade nossa, é um dever moral de cada um de nós. Principalmente se essa pessoa está ligada, assim, aos nossos cuidados. São pessoas colocadas no nosso ambiente. E nós sabemos que ninguém está no lugar errado. Nós estamos sempre no lugar onde deveríamos estar. Então, vamos aproveitar a oportunidade para fazer o bem, para ajudar. Agora, veja outra. Não condene, abençoe. É aquilo que nós vimos, né? É o perdão, que é importante, a benevolência, é a indulgência, é nunca fazer o mal, sempre fazer o bem. Esta condenação
me pergunto, quem somos nós para condenar alguém? Nós não sabemos do nosso passado, nós não sabemos ainda por que provas vamos ter que passar, se faremos igual ao erro que está sendo cometido, ou às vezes até pior. Então, nós temos que entender que nós não podemos condenar. Nós temos sempre que abençoar. Abençoar significa ajudar, orar, colaborar com aquilo que for ajudar a pessoa numa condição difícil, numa passagem assim diferente, complicada da sua vida. Agora vem a última questão. Lembre-se, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. E nós sabemos isso. É uma frase muito pesada, uma frase muito, assim, muito linda e denota muita responsabilidade. É aquela parte quando fala da crítica destrutiva. Então, nós não podemos derrubar uma pessoa com crítica destrutiva. Porque se nós fizermos isso, inclusive, com essa intenção de denegrir a sua imagem, de tirar a oportunidade dele se melhorar ou dele crescer, dele ter a oportunidade de enxergar uma vida melhor, nós podemos ter certeza que nós estamos cometendo uma maldade, uma deslealdade perante as leis de Deus. Então, que tenhamos essa consciência. Lembremos sempre da força do pensamento. Lembremos sempre da palavra, da energia que ela esparrama ao nosso redor quando nós abrimos a boca para falar alguma coisa. Lembremos de todas as lições que nós já vimos. Quantos ensinamentos nós estamos tendo com a leitura desse livro? Quantos caminhos estão sendo mostrados para nós? Então, vamos abrir os nossos corações, vamos abrir as nossas mentes. E nos momentos difíceis, onde a gente está meio acabrunhado, está triste, às vezes desesperançoso, vamos lembrar de orar e pedir a Deus que Ele nos envolva em fluidos benéficos, para que, envolvidos nestes fluidos, nós aclaremos as nossas ideias e deixemos que o nosso coração se encha de amor. E que as nossas palavras sejam palavras amorosas, palavras de força, palavras de ensinamentos cristãos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Realmente é uma lição bastante profunda, né, mãe? Muito. Porque a crítica, mesmo quando a gente fala uma crítica construtiva, é aquilo que a senhora leu de Emmanuel. Uma gota de verdade e um balde de amor. E como Paulo de Tarso, né, falou, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então que a gente se lembre muito, sabe, que às vezes numa crítica tem ali o julgamento. E toda vez que a gente aponta um dedo para alguém, 3 dedos estão apontados para nós mesmos. Então que a gente realmente faça essa reflexão. O que eu estou apontando no outro? Será que eu estou olhando para o outro, criticando, apontando? Será que isso não habita mais em mim? Porque o outro é apenas um espelho, um reflexo daquilo que vai aqui dentro do meu coração, das minhas informações. E que a gente lembre que, às vezes, trabalhar, né, com essa ajuda e você desculpar sempre não é ser conivente, como a senhora falou.
mas é ser mais compreensivo e sabendo que nós temos que ter assim paciência e bastante carinho por todos, porque estamos a caminho. Então, da mesma forma, como a senhora bem colocou, hoje talvez uma atitude alheia esteja assim, um desalinho com os desígnios de Deus, com os desígnios das pegadas do Cristo, mas nós não sabemos se colocados naquela situação igualmente, se nós não agiríamos da mesma forma, ou às vezes até com deslize maior. Então, muito lindo tudo isso, mãe. É um alerta bastante grande para que a gente faça a reflexão. Onde é que eu estou pondo o meu nariz aí que eu não estou sendo chamada? Né? Intitulando Dona da Verdade. Acho que a gente só tem versões. Então, que assim, que a gente seja inspirado, se for para ajudar, que nós saibamos conduzir essa ajuda com toda essa amorosidade. E se não for para ajudar, que nós saibamos também nos calar e ficarmos em oração. Fazemos a nossa quota parte em vibrações, que já é uma coisa maravilhosa. Né, mãe? E lembrando, quando nós perguntamos o que é essa verdade, a verdade são as leis de Deus. Não podemos fugir delas. Então é essa a verdade. Tem que estar dentro do nosso coração. Porque é muito difícil lá você está certo, você está errado. Mas se eu seguir as leis de Deus, pelo menos eu estou me esforçando para seguir o caminho correto. É isso mesmo. E a gente sabe que tudo isso já está gravado na nossa consciência. E que se a gente fizer uma reflexão, se a gente estiver mesmo conectado com a nossa própria essência, nós vamos perceber através das sensações de bem ou mal-estar com as nossas atitudes. Aquilo que nos traz bem-estar, leveza, aquela pacificação interior. Então nós estamos num caminho das leis naturais, das leis de Deus. Tudo aquilo que nos aflige, nos traz uma sensação de culpa, de medo, qualquer coisa que nos tire dessa paz. Então é para a gente repensar, será que realmente eu estou na rota mais segura? Ou é melhor eu repensar e retomar a minha meta, a minha rota, o meu destino? Então nós temos sim como nos autoavaliarmos, basta pararmos um minutinho, refletirmos e buscarmos essas sensações da alma, que nós seremos mais bem guiados por nós mesmos. É isso mesmo, né? Maria linda, pessoal do Zona do Aroma também está aqui, Fernanda, Paulinha, Cíntia, Perry, Ruth, Maria Moreira, Eduardo, olha só, mãe, quanta já, Dani, Cleide, Espada Fora, gente, só gente linda aqui com a gente, como sempre, mãe, né? É isso mesmo. E é uma felicidade realmente, né? Mais um dia de encontro. E para falarmos dos ensinamentos de Jesus. Isso que é o importante. É aquela fala saudável. Aquela fala que nos traz paz no coração. É isso mesmo. Nutre a nossa alma. Isso aí, mãe. Então, gente, olha, nossa gratidão pela presença de vocês, por todo esse carinho de sempre, né, mãe? Muito. Gente linda. Ficaram mandando coraçãozinho aí pra gente. Beijinhos. É isso aí, mãe. Mãe, a nossa gratidão enorme. Ruth, beijo, meu amor. Essa nossa gratidão pela sua disponibilidade, viu? Pela senhora que se empenhar, estudar, preparar, trazer o seu conhecimento, esse coração lindo que a senhora tem aí dentro, vibrando intensamente e contribuindo com todos nós. Olha lá, Paulinha, com essas duas mulheres espetaculares fazendo a leitura, impossível não participar. Linda! Beijo, filha! Obrigada! Linda. E um beijo para todos, né? Isso. Gente, essa live ficará gravada aqui no Instagram, no canal, né, no IGTV, do meu perfil, e mais tarde também será publicada no meu canal do YouTube, Luiz Helena Lianeiva. Vale a pena rever e viver todas essas histórias, né, mãe? Mãe,
Meu amor, um super beijo, um super obrigada. Manda um beijo pro papai, um beijo Manda. especial no seu coração. Gente, até a Um nossa beijo para próxima todos. live. É isso.